gente, tudo bom? Vamos falar sobre acumuladores, transtorno de acumulação. A gente vê isso muito em filme, né? A gente assiste, eu tenho assistido alguns filmes, aí mostra muito pessoas, assisto programas, alguns programas mostrando a equipe de ajuda entrando em casas que às vezes nem dá para entrar, de tão cheia de objetos desnecessários. E a pessoa vive lá, e às vezes aquela casa vira um lixão mesmo, um depósito, e acumula rato, barata, né? E a vizinhança, isso também gera uma questão de saúde pública. A vizinhança liga para a polícia, reclama e tudo mais. Mas o que é transtorno de acumulação? É quando a pessoa sente dificuldade de descartar objetos, seja porque ela acha que aquele objeto ela vai precisar em algum momento da vida dela, ou seja porque ela se apegou demais àquele objeto, ela não quer se desfazer. E aí ela começa a acumular objetos. O transtorno de acumulação é percebido, né, quando a pessoa acorda, muitas vezes, às vezes ela nem acorda para essa situação. Porque em alguns ambientes não dá mais nem para entrar. Ambientes dentro da casa não dá mais para entrar. Tem quartos que ficam entulhados de objetos, revistas velhas, papéis, caixas, sabonete, enfim, sapatos. Tem pessoas que têm sapatos que nunca usaram, mas está ali acumulando. Aí elas vão usar o sapato, ele simplesmente se quebra. Do nada, como se fosse feito de papel e se parte todinho. Bolsa, roupa, não é? A gente não está falando aqui do transtorno de compras, de comprar, é outra história, mas de acumular, né? E quando a acumulação ela começa a ficar muito grave. Há pessoas também que acumulam animais. Que coisa estranha. Você vê uma casa, um apartamento cheio de gato, cheio de cachorro. E quando é que se difere-se criação de animais a acumular animais? Lembra que eu já falei em vídeos antigos que a diferença entre o normal e o patológico, ou seja, a doença, é muito tênue? Pois é, existe uma diferença. Por quê? No caso de objetos, depois a gente fala de animais. No caso de objetos, os colecionadores. Silvia, você está falando que porque eu coleciono moedas, eu coleciono tampinhas de garrafa, eu coleciono chaveiros, eu sou um acumulador? Não. Geralmente essas pessoas são higiênicas. Você está colecionando selo, você tem os álbuns muito limpinhos, arrumadinhos, colocados no lugar de forma higiênica. Coleciona figurinhas, está lá arrumadinho direitinho, coleciona troféus, enfim, está higienizado, posto no local, sem entulhar, sem estar bagunçado. Vê a diferença, já começa aí. Você tem consciência do seu espaço. Com animais, a diferença entre o acumulador e ele querer acumular bichos e o cuidador de animais também. O cuidador de animais ele vai ter um espaço amplo, vai ter alimentação para os pets, vai dar toda a higienização para os pets, vermifugação, vacinas, tratamento veterinário. O acumulador ele não faz isso, tá? Quanto a objetos, ele vai, como o nome diz, acumulando num lugar até que não dá mais para entrar naquele lugar. E aí aparece ratos, baratas e outros bichos, escorpiões, enfim. Com animais a mesma coisa, ele não está preocupado em dar vacina, em dar comidinha, em levar para o veterinário, vai criando ali os bichos, às vezes ele não tem dinheiro nem para comprar comida para o bicho, porque tem tantos bichos, gatos, ou cachorros, ou papagaios, ou tudo junto, cachorro, gato, papagaio, enfim, vários bichos, e aí falta recursos econômicos para ele cuidar daqueles animais, os animais vão ficando ali. E fazem xixi dentro de casa, fazem as necessidades, tudo dentro daquele espaço e vai ficando um odor horrível e ele não sente nada, aquilo ali é normal.
Entendeu mais ou menos a diferença, o colecionador, o criador e o acumulador para objetos e animais? A diferença é mais ou menos essa. Silvia, e aí? Eu me sinto acumulador. O que é que está acontecendo comigo? Se você, primeiro que geralmente quem tem transtorno de acumulação, ele não percebe isso. Geralmente acontece em pessoas mais velhas, de mais idade. Por quê? Porque a cognição já está ficando prejudicada. Então, eles não têm a noção total do que está acontecendo ao redor da vida deles. Eles imaginam que aquele comportamento é um comportamento normal, é um hábito. Geralmente são indecisos, desorganizados. E por serem indecisos, às vezes ele pega 2 panfletos de alguma coisa. Não, eu vou precisar desses 2, são iguais, mas vai que eu vou precisar dos 2, aí guarda lá. Não, tem muita roupa, essa roupa aqui está se deteriorando. Eita, mas eu vou precisar dela para alguma coisa. Esse sapato, aquele sapato que eu falei que esfarelou, comprou, não usou, quando foi pegar o sapato esfarelou, porque tem 15 anos que ele comprou numa promoção, que ela comprou numa promoção, guardou e nem vai usar mais, mas ela precisa ter. Vem muito justamente disso, a pessoa vai ficando idosa, a cognição vai começando a falhar e ela começa a acumular. Também vai muito de carência, tá? A falta de alguma coisa, então eu supro com objetos, entendeu? Então, às vezes, eu fiz um vídeo aqui falando da questão do alimento, da depressão e a nutrição. A vontade de comer é diferente da fome. A mesma coisa agora. Eu preciso ter uma caneta. De repente, eu compro várias, aquela caneta estoura, porque nem foi usada, e se estraga e quebra, mas eu preciso de muitas, eu vou precisar das canetas algum dia na minha vida. E eu entulho de canetas, de papéis, de cadernos, de tudo, eu vou pra rua, tem um negócio ali no lixo, mas aquilo ali ainda serve, eu vou pegar e vou guardar. Há pessoas que reciclam. Outra diferença. Existem os que reciclam, vão, encontram um objeto assim, jogado em um lixo, mas é um objeto bom, legal, que ela imagina que pode fazer o uso daquele objeto. Joia, vai lá, recicla o objeto e coloca para usar. Isso não é acumulação. Eu falo da pessoa que vai lá, pega o objeto na rua, sei lá, descartado por alguém e entulha, coloca no lugar, não, algum dia eu vou precisar desse negócio, algum dia, e fica lá entulhado. Isso é o acumulador, não é o reciclador, certo? Então, veja como há diferenças no transtorno de acumulação para colecionadores, cuidadores de pets, dos que reciclam, há toda essa diferença. Se você conhece alguém que tem um transtorno de acumulação, é muito difícil que ele reconheça que tem esse transtorno, tá? Como eu já falei antes, geralmente as pessoas são mais idosas, então, quanto mais idoso, mais difícil de aceitar, se desapegar daquilo que eles acreditam que é importante para a vida deles e principalmente que dá sentido à vida deles. Aqueles objetos amontoados que para a gente não faz sentido nenhum, é só uma lixeira, todos aqueles objetos fazem algum sentido na cabecinha daquela pessoa. Faz sentido ter tudo aquilo ali daquele jeito. Então, se você conhece alguém, primeiro você tem que procurar um assistente social, um psicólogo e fazer a abordagem daquela pessoa, com pessoas que sabem lidar com a situação. Se você for sozinho, você é muito amigo da pessoa, você vê que ela está acumulando aquilo ali, tenta conversar com ela. Já lhe adianto que não é fácil, certo? Porque a mente já está desorganizada. A mente acredita que ali há toda uma lógica naquele caos. O caos dos objetos amontoados há uma lógica na cabecinha daquela pessoa que acumula. Certo? Se você está se percebendo um acumulador, poxa, eu estou me identificando, Silvia, com o teu vídeo. Menino, estou me identificando. Opa, será que eu sou? Será que eu não sou? Primeira coisa, faça uma lista. Comece a escrever. Eu preciso realmente de 30 garrafas guardadas.
Eu preciso realmente de 40 panfletos de um festival que teve há 10 anos atrás? Essas informações que eu tenho no papel, que estão servindo para juntar mofo, traça, barata, eu não posso ir para a internet e vai estar ali e eu vou ver sempre que eu precisar, eu posso descartar esse objeto. Faça uma lista, veja o que você pode descartar e descarte. Se você perceber que está sentindo uma grande dificuldade de fazer isso, procure ajuda profissional. Espero ter sido útil com essa explicação. E qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder com o maior prazer. Um grande abraço!